Bom dia, gente. Para continuar com a aula anterior, em que a gente começou a conversar um pouquinho sobre os problemas associados, né, esse avanço aí das meta-análises em ecologia, problemas que eu digo mais em termos de críticas, né, em relação a um avanço que não necessariamente acompanha, né, uma mudança aí na qualidade desses artigos, né, na inclusão de forma correta aí nessas bases de dados, como a gente já vem conversando. Então, a ideia dessa aula é passar um pouquinho disso para vocês, para a gente poder, né, discutir com mais profundidade algumas dessas críticas e como que a gente tem possibilidades, né, de lidar com algumas dessas críticas também. Por que que eu estou dizendo 30 anos, né, de síntese quantitativa? A primeira meta-análise em ecologia, que não levou o nome, né, de meta-análise, mas um estudo meta-analítico, foi publicada na IBS, né, em 1991. Então, foi um estudo com aves, né, basicamente com essas duas espécies aqui, para tentar entender um pouquinho do efeito da idade da fêmea no tamanho da ninhada, né, dessas espécies de aves, e usou algumas técnicas de meta-análise, né, não tão bem descritas quanto a meta-análise que sucedeu, mas de qualquer forma já completa aí, né, 30 anos agora, no ano de 2021. Uma das meta-análises que eu acho que teve maior influência, né, no desenvolvimento desse campo na ecologia foi a segunda, né, que já era de 1992, que é essa meta-análise da Gurevich, né, e ela é super influente até hoje, ministra vários cursos aí de meta-análise, inúmeras publicações, né, sobre esse tema, que foi para revisar um assunto que é bastante comum na ecologia, né, que é a ideia da competição. E ela trabalhou só com experimentos de campo, né, em que os competidores estavam presentes ou ausentes, com experimentação, e o que né, de certa forma, influenciava, então, principalmente na biomassa aí desses competidores. Pessoal, precisei pausar o vídeo aqui rapidinho para resolver um problema doméstico. Mas retornando aqui então, essa meta-análise ela foi tão importante, né, porque ela veio para essa ideia de discutir um pouquinho do que já havia sido feito nas revisões narrativas, né, dentro desse tema, que houveram algumas na década de 80. Então essa meta-análise vem, né, para mudar um pouco aí essa ideia, né, da presença e da onipresença da competição, tá? E agora ela já celebra aí, né, 30 anos quase de síntese aí, dentro da ecologia. A gente já conversou nessa disciplina também do crescimento exponencial da literatura ecológica, a necessidade de síntese, mas nessa aula de hoje a ideia é ver isso com olhos um pouco, com um olhar, né, pelo menos um pouco mais crítico, tá? Porque as meta-análises elas se popularizaram, né, como ferramenta de síntese. Vários de vocês falaram sobre isso, né, hoje nessa disciplina, da vontade, a necessidade de fazer uma meta-análise, né, devido ao momento que a gente vive aí, em termos de recursos, né, para pesquisa, mas a gente tem sabe, né, que tem uma série de limitações aí associadas, então, a essa popularização das meta-análises, tá? E o objetivo, né, um dos objetivos dessa disciplina é até que a gente consiga cobrir, né, alguns desses problemas aí, para que a gente possa, né, então, melhorar, vamos dizer assim, ou pelo menos aperfeiçoar aí a forma que a gente reporta esses dados, tá? A gente precisa de ter muito critério para reportar os dados primários, conversamos sobre isso também no momento síncrono, né? Então, para alimentar essas bases de dados aí que vão gerar essas meta-análises, a gente precisa desses dados primários, mas a gente precisa, né, de informação completa sobre a forma com que eles foram coletados, né? Para que a gente possa usar esse dado numa meta-análise. Então, vou mostrar para vocês um artigo que pergunta exatamente isso. Será que seu artigo vai ser usado numa meta-análise, né? Será que ele passa por uma série de filtros, de critérios aí, de qualidade, de forma que ele possa entrar na meta-análise? E, finalmente, eu acho importantíssimo que a gente tenha treinamento, né, para a realização das meta-análises. Nessa disciplina, a gente não consegue cobrir tudo, gente, óbvio, a ideia é passar, né, de forma geral a parte de síntese e meta-análise para vocês. Vocês vão ver que muito, né, do que a gente vai discutir, do que
tipo de dúvida que vai surgir quando vocês estiverem conduzindo mesmo uma meta-análise, vocês vão tentar resolver com a bibliografia, né, pertinente aí para esse assunto, tá? Mas se a gente tiver minimamente esse treino, é claro que a gente evita, né, tantos erros conceituais aí das perguntas que a gente faz, se é necessário mesmo fazer uma meta-análise, mas também alguns dos erros estatísticos, né, que a gente já vem discutindo aí nessa disciplina. E eu acho que uma forma de ver a meta-análise, né, é bastante resumida nessa figura aqui, que é o que a gente chama conseguir enxergar o todo, sabe? A parte maior, pegando cada uma dessas unidades, né? Então é a gente conseguir enxergar a floresta, uma vez que a gente consegue ver cada uma dessas árvores, tá? Então essas árvores aqui seriam cada um daqueles estudos que vão compor minha base de dados, e eu vou conseguir ver o todo, né? Esse padrão geral a partir dessa observação de detalhes, né? Então a gente precisa de um olhar meio criterioso para fazer isso também. Tem vários softwares para fazer meta-análise, tá, gente? Então, na parte prática, né, que a gente vai começar nessa disciplina, eu vou mostrar alguns para vocês. O MetaWin é o precursor, né, da meta-análise aí na ecologia, até porque a Jéssica Gurevich, né, autora aí também, e foi bastante usado, tá, gente? Esse software é, se eu não me engano, 97, uma das versões que ficou mais comercial aí, mas desde 2018, eu acho, ele parou de ter update, né? Então é um software bom, assim, ele é simples de usar, né? Eu sempre usei na disciplina porque é super didático. Eu comprei a licença livre, então, né, eu sempre compartilhei com os alunos. Mas hoje ele não é uma opção interessante, né? Até porque a gente tem ferramentas aí mais elaboradas do que o MetaWin conseguiu fazer. Então, desde 2010, né, tem o Metafor, que é o pacote aí do R para meta-análise, todas as derivações que vieram depois disso. E desde 2015 tem o Open, né, esse MEE, que é de Meta-Analysis in Ecology and Evolution. Então, o Open veio, né, e tenho certeza que o R já faz isso hoje também, para cobrir uma lacuna que tinha aí, que é trabalhar com filogenia, né, dentro das meta-análises. Então, dá uma olhada no tamanho de efeito, levando em consideração a relação filogenética, né, entre os organismos, tá? Então, tem um paper para isso, que é esse aqui do Wallace e colaboradores, ele está aí desde 2017, então ele descreve o programa, né, a Jéssica está aqui de novo, descreve o programa, né, descreve as vantagens aí do uso dele, né, o update que ele dá em relação ao MetaWin. Ele tem uma interface com R, tá, gente? Então dá para usar os dois ao mesmo tempo, e também é gratuito e plataforma livre, né? Então vocês podem instalar, quem usa Mac, quem usa PC aí, vocês conseguem instalar, tá bom? Assim como o R. Então, deixar só a referência aqui para quem tiver interesse, dar uma olhadinha depois. Para a gente finalizar, eu queria fazer algumas críticas em relação à meta-análise, e não só críticas, mas respostas, né, possíveis a algumas dessas críticas, tá? Então tem muita coisa saindo na literatura também, esse artigo aqui já está mais antigo, mas é um artigo das duas aí de novo, né, que fizeram vários trabalhos, né, vários cursos aí de meta-análise, e naquela comemoração de 100 anos da Journal of Ecology, né, onde a gente tem esses papers bem influentes aí na área de ecologia, saiu esse aqui para falar, né, dos usos, né, e do uso equivocado aí das meta-análises na área de ecologia vegetal. Tá? Então, a Khorichev e a Gurevich aí fizeram um levantamento das aplicações, que é o que elas mostram aqui nessa tabela, como que a gente pode testar hipóteses e teorias ecológicas, como, por exemplo, o modelo de Jansen-Connell, né, de dispersão aí de propágulos, como que a gente pode combinar resultados, né, de diferentes sítios aí de pesquisa, experimentos a longo prazo, avaliar os impactos, né, dos principais modificadores ambientais aí na ecologia vegetal. Então tem uma série, né, de contribuições e aplicações aqui que incluem, por exemplo, a identificação dessas lacunas de pesquisa, tá? Então tem vários exemplos aqui, as meta-análises, né, que elas avaliaram aí até 2014, publicadas em cada um desses assuntos. Então, gente, nessa meta-análise delas já tem o prisma, né, esse fluxograma de prisma, mostrando então a quantidade, ó, de artigos, né, que elas começaram, aí, mais de 1000 artigos, cai então 1119 artigos, né, avaliados, a quantidade de coisa que é excluída, que inclui, por exemplo, a meta-análise é mencionada, mas não é feita, tá? Isso é muito comum também. Por isso que eu falei que eu queria olhar, né, os seminários que vocês vão apresentar, exatamente por isso. Às vezes tem tudo para ser uma meta-análise, parece que é, mas por acaso não tem, né, a parte estatística, isso não foi desenvolvido, o artigo está, né, equivocado aí nesse ponto.
tá? Então elas fizeram isso também, ó, e acabaram aí revisando 322 dessas meta-análises, tá? E levando, né, uma série de problemas e uma série de vantagens também, tá? A maioria dos problemas estão associados a erros conceituais ou estatísticos, né? Então vale dar uma olhada lá nesse artigo delas, tá? E outra coisa que elas levantam também é a tal das análises incompletas. O que significa isso? Né? A pessoa às vezes correu um modelo aleatório e tem moderador, mas parou ali, não concluiu o modelo misto, concluiu e apresentou os resultados, mas não tem nada, por exemplo, em relação a número de segurança, né, como a gente já conversou na última aula, não tem nada, por exemplo, em relação à avaliação, né, de viés de publicação, não tem nada em relação às lacunas do conhecimento, né, então incompletas aqui está entre aspas nesse sentido, tá? São coisas que potencialmente deveriam estar na meta-análise, mas não estão lá, tá? Então isso está bem revisado nesse artigo. Esse aqui, gente, é um outro que eu gosto muito também, que está dentro dessa ideia de crítica, né, um comentário aí, que é a ideia de que a gente precisa ter mais rigor para reportar os nossos dados primários de modo que eles possam um dia ser usados para uma revisão meta-analítica, tá? Então, a Catarina aí pergunta, será que seu paper vai ser usado, né, numa meta-análise? Então, para você ter certeza, né, que você consegue deixar o seu artigo mais interessante, que ele fique aí na literatura por mais tempo e alcance, né, uma audiência aí maior. Então tem uma série de passos, né, que eles falam aí, que são os problemas comuns que são encontrados na literatura primária, tá, gente? Que muitas vezes vão impedir que eles sejam usados, então, nas meta-análises. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui com vocês é o fato de que será que seu artigo vai ser encontrado? Né? Então, quando alguém for fazer uma busca para provavelmente conduzir uma meta-análise, será que seu artigo vai sair nessa busca? Tá? Por quê? Muitas vezes não está indexado, né, nas principais bases bibliográficas, como é o caso da literatura cinza. Tá? Muitas vezes, né, a gente, na hora de colocar, né, a indexação, de fazer as palavras-chave, muitas vezes é muito geral, tá, gente? Então, tanto o título, né, quanto o ápice, quanto as palavras-chave, já falei isso lá nas primeiras aulas para vocês, a importância, né, que a gente tem que dar para as palavras-chave, para a forma que a gente vai levar essas palavras-chave para o artigo, para que ele possa ser indexado, tá bom? Então aqui eles colocam a crítica, né, o problema e o que resolver. Então, por exemplo, considerar, né, que o seu abstract e o título seja, né, bem feito aí, de maneira que a gente consiga fazer com que esse artigo saia, por exemplo, né, dentro de um levantamento meta-analítico. E coloco na última coluna aqui por que isso é importante, né? Então, por que a gente precisa de preocupar com esse ponto aí, tá? Então, esse é um artigo bem legal, gente, eles correm todos os problemas aí que a gente vai encontrar nas meta-análises, incluindo, por exemplo, o fato de que muitas vezes as próprias unidades, né, não são reportadas, deficiência na estatística, olha só como é que é grande isso aqui, né? Porque muitas vezes a forma que a gente representa as figuras, ou a forma que o dado é representado no texto, a gente não vai conseguir buscar aquele dado primário que vai alimentar as planilhas de meta-análise, tá? Então, o fato da gente ter limitações aí na forma de reportar o dado estatístico, muitas vezes vai impedir que a gente consiga usar aquele determinado trabalho para esse cálculo do tamanho de efeito, tá? E, finalmente, gente, isso aqui estava na última aula, né, que tem a ver com aquele viés de publicação, né, com a parte desse enviesamento ou obliquidade aí no fato de que muitas vezes trabalhos que encontraram resultado negativo ou que encontraram resultados não significativos ou significativos na direção contrária têm uma dificuldade de publicação, né? Então a gente tem algumas formas de contornar isso aí também. Algumas das críticas, tá, gente, que eu listei aqui, algumas das respostas, eu gostaria de ir uma a uma com vocês, um pouquinho do que a gente já conversou lá no momento síncrono mesmo, tá? Então, são basicamente 5 pontos aí que a gente vai levar em consideração. E o primeiro, né, tem a ver com isso aqui, que é um número, não pode sintetizar uma linha de pesquisa, tá? Então, esse aqui foi um trabalho do Simberloff, que saiu há um tempo atrás, é só um comentário, tá, gente, na revista, dizendo, ó, parem de calcular tamanho de efeito e vai estudar isso tudo, né? Volta para o campo, é basicamente isso que ele fala, volta para o laboratório e vai trabalhar com os efeitos ecológicos, né? Então, não é para ficar calculando tamanho de efeito. Como eu falei com vocês, eu acho isso uma crítica bastante pesada,
né? Então, assim, ainda bem que a gente tem liberdade na ciência, né, de escolher o caminho que a gente quer seguir, que seja ele campo, seja ele laboratório, seja ele sub-área, né, dentro da ecologia, dentro da ciência, seja ele a forma que a gente vê, né, o universo científico e o universo da pesquisa. Mas a meta-análise, né, as revisões integrativas sistematizadas, elas podem ser um caminho, né, que o pesquisador quer seguir. Tá? Então, eu acho que o artigo ele é um pouco pesado nesse sentido. Mas ele quis dizer que é um número, não pode sintetizar uma linha de pesquisa, porque é basicamente isso que a gente faz com a meta-análise, né? Então, a gente vai pegar aqueles diversos artigos tentando responder uma mesma pergunta, ver se isso é um tema que tem debate, né? Que tem resultados que podem ir para um lado ou para o outro e tentar sintetizar isso, tá? Então, quando a gente diz sintetizar uma linha de pesquisa, é sintetizar um tema, né? Aí dentro da ecologia. A resposta que eu vejo para isso é: as meta-análises elas não podem só reportar esse número final, né? Realmente é um trabalho de síntese, mas a ideia é colocar esse número num contexto, né? Detectar fontes de variação ou de heterogeneidade, trabalhar com os moderadores, colocar a implicação disso. Então, como eu comentei com vocês, eu já fiz uma com controle biológico, que a gente avaliou então a importância de ter um agente de controle biológico, né, para diversos parâmetros aí da história de vida, né, de pragas como mortalidade, sobrevivência, crescimento, fecundidade e tal. E um dos fatores que a gente usou nessa análise foi o fato de liberar um único agente ou liberar vários agentes, né? Isso é sempre uma pergunta muito comum nessa literatura de controle biológico. Quando é uma praga, né, tem uma necessidade de controle rápido, será que a gente já não libera, né, um predador, um parasita, um micro-organismo, né, faz isso ao mesmo tempo de maneira, por exemplo, a conseguir um controle mais rápido? O que a nossa meta-análise mostrou é que a liberação de vários agentes múltiplos, né, e simultâneos, elas têm um efeito menor, né, vamos dizer assim, no controle de pragas do que a liberação de um único agente específico, tá? Então não é que a gente estava querendo sintetizar, né, num número essa linha de pesquisa, é que a gente está dizendo, né, que tem uma forma aplicada de ver esse número, né, isso que eu chamo de colocar num contexto, e dizer, por exemplo, para quem faz prática ou para quem desenvolve legislação, que tem maneiras melhores, né, de pensar isso e simplificar, vamos dizer assim, um pouco desse debate, tá? O outro problema é aquilo que a gente já conversou também na aula anterior, que é sobre o engavetamento de artigos não significativos ou aqueles que são significativos, mas na direção contrária, né, da hipótese que a gente está testando, né? Então você pega seus planos, seus sonhos aí, engaveta, tá? E não tem, né, a gavetinha lá dos resultados não significativos e provavelmente isso vai ter uma dificuldade maior de sair na revista. Então isso é bastante discutido, tá, gente? Porque de certa forma essa publicação seletiva de alguns tipos de resultados, quais que são esses resultados? Os positivos e os significativos têm mais chance de publicação e os negativos ou não significativos acabam sendo engavetados. Então o argumento é que a meta-análise já está tendenciada, né? Então ela já é enviesada pelo que está publicado. Então a resposta que eu vejo para essa crítica é: isso é um problema em qualquer tipo de revisão, né? Então, assim, a meta-análise tem uma série de outras vantagens, mesmo que ela tenha esse problema, né? Não é exclusivo da meta-análise, vamos dizer assim. E a gente precisa pesar o que é vantagem e desvantagem, né, em relação a outras técnicas de síntese. E ainda existe uma forma de contornar isso estatisticamente, como, por exemplo, o cálculo do número de Rosenthal e a avaliação desse número em relação ao número, né, de comparações que a gente tem. Também já mostrei isso para vocês lá na aula, tá? Então essa daqui eu acho uma crítica, mas é uma resposta relativamente mais simples aí. Terceiro problema, gente, esse é bastante comum aí na discussão de meta-análise, é o que a gente chama de problema das maçãs e laranjas. O que significa isso? É uma crítica no sentido que às vezes a gente está misturando coisas muito distintas numa meta-análise, né? Às vezes numa tentativa de obter um tamanho amostral maior, né? E a implicação disso em cálculo de intervalo de confiança, significância e tal. Então, às vezes a gente vai estar misturando coisas muito distintas na planilha, tá? Isso é um problema em algumas áreas, mas na ecologia eu acho que a gente está habituado, né, vamos dizer assim, a trabalhar com variação. É diferente, por exemplo, das meta-análises na área das ciências da saúde, na área das ciências sociais, né, que trabalham muito com aquela meta-análise do tipo fixo. A gente está mais habituado a talvez misturar, né, um pouco dessas coisas aí, tentar contornar esses erros, né, usando, por exemplo, as meta-análises de modelo misto. Mas eu acredito que uma resposta melhor para isso é que a meta-análise, pela sua própria natureza, ela está investigando questão muito mais ampla que os estudos individuais.
né? Se todo mundo fosse igual, só maçã ou só laranja, né, talvez nem precisasse de fazer uma meta-análise. A ideia é que a gente estaria levantando uma pergunta sobre fruta, né, sobre um tema. E cada uma dessas frutas funciona como réplica para a minha pergunta, tá bom? Então não é questão de misturar frutas distintas e tal, mas é questão de achar a fonte de variação que me permite que mesmo estudos individuais diferentes caibam dentro de um mesmo tema de pesquisa, tá? Mas tem bastante discussão sobre isso aqui também, especialmente nas meta-análises que param no modelo aleatório, tá? Essa daqui, gente, é uma que eu espero que durante essa disciplina fique bem claro para vocês qual que é a resposta para ela, que é o famoso garbage in, garbage out. O que significa isso? Quem está fazendo a meta-análise domina todos os passos, desde a busca da literatura até reportar os resultados na forma de um artigo científico. Se a gente não tiver critério em nenhum desses passos, né, se a gente entrar com dados aí que são frouxos, de baixa qualidade, porque eu simplesmente quero ficar livre daquilo e passar para o próximo artigo, né, se a gente não tiver essa visão crítica, vamos dizer assim, da literatura, vocês podem ter certeza que no final vocês vão ter um número de tamanho de efeito, numa tarde corre essas análises, tá? Então, a não ser que tenha alguma incompatibilidade estatística, vocês vão ter um tamanho de efeito com a devida variância, o efeito cumulativo, vocês conseguem construir isso aí dentro de um modelo, tá bom? Mas, se a gente tiver um dado ruim e um modelo, mesmo que o modelo seja perfeito, o nosso resultado vai ser ruim. Se a gente tiver um dado que está perfeito e o modelo for ruim, ainda assim nossos resultados vão ser ruins. Ou seja, quem faz a meta-análise tem a obrigação científica de controlar todos esses passos, tá? Então, o que eu acho? A gente precisa de pensar na qualidade desse dado que a gente entra, se a gente não está cometendo nenhum erro fundamental. Por quê? Porque senão os erros fundamentais dos artigos eles vão ser carreados para meta-análise. Já contei para vocês também uma que eu fiz com mudança climática global, que vários dos trabalhos eram pseudo-replicados, tá? Eles estão publicados, não cabe a gente mais essa discussão, né? Caberia ao revisor ou ao editor da revista, mas a gente consegue controlar isso se eu coloco, por exemplo, uma coluna lá na minha planilha onde eu vou julgar a qualidade desse artigo e incluir isso como moderador da minha análise. Outra coisa importante é fazer uma seleção criteriosa desses artigos, né? Gente, não basta ler o título, ir para a figura, tá? Buscar o dado na figura, anotar lá dado de média, desvio padrão ou um R da correlação, sem entender, por exemplo, o que é o tamanho amostral, se aquilo é de fato uma média, se os grupos estão bem reportados, né? Então a gente precisa de fazer aquele screening completo nesse artigo antes de planilhar. Uma vez que você planilha e tem lá uma planilha com 400 ou 4.000 linhas, gente, fica muito difícil de lembrar de cada artigo, né, a parte da qualidade. Então, isso tem que ser feito a priori também, tá? Então, muitas vezes, né, esses estudos importantes, eles vão ser ignorados, né, mas tem razão para não inclusão, tá? A gente precisa de anotar isso também. Mas é sempre uma crítica também, tem muita preocupação de gente que não é citada. Então, quando você manda a meta-análise para a revista, ela cai na mão do revisor, o cara fala, poxa, mas eu trabalhei exatamente com isso e o meu estudo não está reportado na sua meta-análise, né? Se a gente tratar com cuidado aqueles critérios de inclusão e exclusão, não, minha meta-análise só trabalha a longo prazo. Aí, o que é longo prazo? Maior do que 1 ano, maior do que 5 anos. O revisor vai pegar e falar, não, meu trabalho era a curto prazo, é por isso que ele não está aqui, tá? Então, se a gente deixar isso bem claro, e não pode ser, eu não achei seu artigo, né? Hoje isso é quase inaceitável, tá? Claro que tem uma pequena fração dos artigos aí que a gente não consegue buscar, mas a gente só vai falar que não conseguiu depois de esgotar todas as fontes, tá, gente? Que incluem SciHub, mandar mensagem para o autor, mandar e-mail, pedir a um colega seu que está em outra universidade que talvez tenha acesso, né? Então a gente tem que tentar todas as fontes aí, tá? Para ter certeza que da literatura disponível a gente consegue cobrir tudo aí em relação à qualidade. Então na próxima aula, gente, vai ser uma aula mais prática, né? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de meta-análise que eu já fiz, algumas decisões que a gente tem que tomar, na tentativa, né, de mostrar para vocês aí como é que a gente pode reduzir um pouquinho aí do sangue, suor e lágrimas, né, associado a esse processo aí, mas para ter um resultado bem legal, tá bom? Obrigada.